Salve, salve! Boa noite, queridos, queridas. Boa noite, boa noite. Estamos aqui diretamente para mais um Você Grupo de Mentoria e quase Inspiração. falou direto ao ponto, né? Direto ao ponto. Isso aqui não. Boa noite, meus queridos. Vamos começar mais um encontro nosso aí do grupo de mentoria. Nesse momento, E gostaríamos de pedir, como sempre, para vocês nos dizerem como é que está o som, como é que está a imagem, está tudo chegando legal para vocês. como vocês estão, como vocês chegam aqui, né? Se vocês estão legais. Então, dá aquele feedback pra gente, som, imagem, como é que tá legal. E a gente já começa. O pessoal tá entrando aqui, ó. A Vânia, Regiane, a Ana, Fernanda, Janaína, som, imagem ok. Valeu, Ana. Quem mais aqui? Está ótimo, tudo muito bem. Valeu, tudo ok. Legal. Que bom. E aí, hoje, então, esse nosso encontro do Mentoria, né, do Inspiração, foi muito legal, cara, a gente ver a cocriação. Canseira tá grande, mas a animação tá boa. Vamos animar, exatamente. Vamos nos reenergizar. Só fazer um parênteses. Eu vi alguém falou que tá com problema na imagem. Sempre que estiver travando a imagem, o som, existe um botãozinho embaixo na tela escrito reconectar, que tá em azul. Problemas com áudio, vídeo. Sempre que você tiver algum problema, está travando, clica nesse botão, porque aí a gente reconecta a imagem e fica mais fácil. Né? Então, Regiane, você está perguntando que lugar do mundo nós estamos? Nós estamos em Florianópolis e a gente vai ficar aqui por um tempo. Por um bom tempo, né? Resolvemos criar um pouco de raízes aqui e então chegamos faz um tempinho, já nos assentamos e estamos aqui. Ficaremos por um tempo até a hora que a gente sentir que é hora de não ficar mais. Mas por enquanto não temos previsão de sair. Não temos nenhuma previsão. Só ir e voltar, né? Às vezes vai, um tempo fora, volta, mas com uma base, né? Faz 4 anos que a gente estava sem base nenhuma e a gente encerrou um ciclo onde a gente sentiu que era o momento da gente estabelecer uma rotina um pouco mais estável, criar raízes em lugar, e aí a gente vai ficar por decidimos aqui. Que Florianópolis será a nossa base. Mas então, a gente gostou muito, é muito legal ver a troca que rola no nosso grupo, né, do que vocês estão buscando, nas necessidades, do que vocês gostariam que a gente falasse nessa aula. E aí o nosso desafio é ouvir, né, o que vocês querem que a gente fale, mas nosso desafio é além disso, é além, passar para as entrelinhas do que vocês estão falando, pelo menos tentar chegar lá, interpretar, esse é o nosso desafio, e na nossa visão trazer para vocês, não o que vocês querem ouvir. O que vocês acham, talvez, que queiram mas ouvir. O que vocês precisam ouvir, né? E esse é um desafio grande, a gente espera ter acertado, e a nossa interpretação de tudo que a gente viu das postagens de vocês. Então, o tema que a gente traz hoje está muito com esse olhar. O que vocês de verdade estão precisando entender, compreender, trabalhar para poder superar esses desafios, essas necessidades que vocês trouxeram lá no grupo. E aí, as coisas que vieram, né, em grande quantidade, foram questões relacionadas a dinheiro, como lidar com dinheiro, aí veio a abundância também, né? Veio, né? Como ter mais abundância na vida. Da escassez versus abundância. Escassez. Fala um pouco sobre essa cultura da escassez e como a gente atrai abundância para as nossas vidas. Veio a questão da dificuldade de ir para a ação, né? De sair da reflexão, sair da inspiração e ir para a ação, né? Conseguir conseguir materializar, né, as coisas. Isso veio bastante também. E tudo isso a gente foi conversando, foi muito engraçado, porque foi muito natural, foi surgindo. A gente foi conversando sobre todas essas sugestões e, naturalmente, a gente foi conseguindo encontrar um lugar comum da onde possivelmente vieram todas essas perguntas. E a gente chegou à conclusão, onde a gente definiu o tema, né, que seria o tema da aula de hoje, que é algo que afeta de forma generalizada esses processos de desenvolvimento e amadurecimento. Então, isso tem a ver com a questão da relação que não é saudável com o dinheiro, tem a ver com a questão da abundância e escassez, tem a ver com a dificuldade de coração, tem a ver com... Tem a ver com a preguiça, que a Noemi falou aqui, preguiça é um bloqueador, tem a ver sim. A preguiça, porque a gente vai falar da ação, né? Preguiça está ligada aí com essa dificuldade para ação.
Mas eu te cortei, fala. Não, e isso afeta nossos relacionamentos, afeta a forma como a gente se comporta na nossa vida profissional, afeta nosso próprio papel de pai e de mãe. Até teve pessoas que perguntaram um pouco dessa coisa da educação, como é que a gente ajuda no processo de criar os nossos filhos da melhor maneira, de ajudar nossos filhos no processo de individuação. Então, tudo isso permeia de alguma forma. E a gente... teve esse insight de trazer essa aula sobre este tema. Todos esses pontos, eles têm uma raiz muito comum, esse que é o lance, né? Apesar de parecerem bastante diferentes, né? A gente está falando de dinheiro, escassez, ir para ação, como que eu posso trazer uma educação para os meus filhos que tragam uma sensação mais de empoderamento, né? De autonomia. Todos eles têm, a gente foi buscar qual a raiz do que a galera, né, do que o nosso grupo está falando, qual realmente a necessidade que a gente está sentindo, que eles estão trazendo, que a gente pode tentar trazer essa luz para eles. E antes de tudo, que a gente está só aqui criando clima. Cozinhando, né? Isso também veio muito das questões que surgiram no último CSC, que a gente encerrou há pouco tempo atrás, e também estão vindo muito fortemente do Sou Mulher, que está rolando a turma agora. Então, observando também as questões que surgiram na comunidade do Sou Mulher e que também surgiram muito fortemente no CSC, que foi a dificuldade de protótipo, de ir para ação. Isso também foi um dos elementos que ajudou a gente a chegar neste ponto. E o tema que a gente vai falar, então, que a gente vai abordar com mais profundidade nesse encontro, e que pode, em um primeiro momento, parecer meio assim, nossa, é sério que vocês vão falar disso, meu? Tipo, putz, é meio, né, meio carne-béria, né? Mas assim, é uma coisa já... Tão depressiva, assim. Não, porque... Mas tem um entendimento, às vezes, superficial. O entendimento superficial, a gente vai trazer um enfoque importante para vocês entenderem como essa questão é fundamental. E a gente está falando de algo muito simples, algo muito direto e algo fundamental, que é autoestima, tá? A gente vai trabalhar a falta de autoestima e as consequências que essa falta de autoestima trazem sistemicamente na sua vida. Quais são as consequências? Quais são os pitfalls, né? As armadilhas do que a gente acha que é uma autoestima alta? Às vezes a gente cai em umas armadilhas aí e acha que está com a autoestima alta e, na verdade, a gente está caindo num belo num terreno perigoso. Então, a autoestima, ela está hoje, a gente pensa nessa palavra, muito relacionada com a parte estética ou voltada para a questão feminina, né? Assim, a gente fala muito com as mulheres de autoestima, de melhorar a autoestima, mas a gente faz um convite para vocês, para a gente ir um pouquinho além, né? E mais profundamente no sentido no conceito da questão da autoestima. E estima significa, é um senso de apreciação, de valorização. E auto significa para si mesmo, né? Então, a sua autoapreciação, sua autovalorização, seu autoamor, né? Que é o primeiro amor fundamental e necessário para qualquer ser humano. Se não tem o autoamor, a autovalorização, a autoapreciação, não tem como expandir, não tem como expressar, não tem como ir para fora, né? Falta, a gente vai ver que falta, né? Então, falando de escassez, né? Já trazendo um spoiler, né? A autoestima, ela é um ponto fundamental para que a gente fale desses vários pontos, né? E quando não nos apreciamos, sentimos que não podemos fazer as coisas e não somos suficientes, né? E a questão da falta de autoestima, ela acho que é um dos maiores bloqueadores da sua expressão, porque quando você não tem autoestima alta, você não tem força e você não consegue passar pelo processo de individuação. E para quem fez o CSC, talvez isso fique bem claro. Você pode até ter muita consciência do seu propósito, você pode ter ele muito claro, muito definido, você tem muito certo a sua direção, mas se você não tem a autoestima fortalecida, você não consegue materializar esse propósito. Por uma série de questões que tem a ver com autonomia, tem a ver com motivação, que tem a ver com capacidade de você escutar a sua intuição, né? Tem uma série de fatores que, quando a autoestima está baixa, esses outros fatores eles também caem. Né? Então, quando você não tem autoestima alta, você não consegue ser criativo, você não consegue ser autônomo, não consegue ser independente, não consegue assumir riscos em todas as áreas, né? Seja na área profissional, seja nos relacionamentos que você estabelece. Você se mantém preso na infância, né? Para você fazer o seu processo de individuação e embarcar na vida adulta de fato,
você precisa trabalhar para fortalecer a sua autoestima e, por consequência, fortalecer o seu ego. Exatamente, né? A gente ouve muito as culturas orientais, a gente até já gravou um direto ao ponto falando sobre isso. Existe um entendimento muito errado sobre o ego como um inimigo, o ego como algo que tem que ser transcendido. Mas esse é um entendimento errado que as tradições orientais falam, né? Você só consegue transcender algo que existe. Então, antes da gente buscar a transcendência do ego, nós temos que fortalecer o nosso ego de uma forma saudável, para que aí sim, com o ego fortalecido, você possa transcender e ver que existem coisas, realidades, existências além do seu ego. Mas se esse ego não está fortalecido, ele não consegue existir nessa realidade, ele não consegue existir nesse plano material, ele precisa estar aqui, o ego que executa as coisas, é o que faz, é o ego que está falando com vocês, é o ego que encosta na área, que a gente, sem ele não existe, não tem como a gente existir aqui. Então, o processo de individuação, como a Lari falou, que é o processo onde nós deixamos as nossas dependências ou as nossas e tornamos indivíduos autônomos, independentes, criativos, com um propósito, em que a gente entende que tem uma missão, em que a gente entende que a gente tem capacidade de empreender num sentido amplo, a sua vida como um empreendimento, que não só foi um empreendimento de um negócio, mas a sua vida como um empreendimento, ele requer uma autoestima, ele requer esse processo de individuação completo. É a transição que a Lari falou, da criança para o adulto, não o adulto cronológico dos 20 e poucos anos, não necessariamente. A gente pode fazer esse processo de individuação para uma idade muito mais avançada do que é considerado adulto no seu RG. Mas a gente não passa por essa, vamos dizer assim, esse portal da individuação se a gente não tem um trabalho de autoestima, autoamor e autoaceitação bastante sólido, né, na gente, bastante consistente, né? E muitas pessoas podem até acabar ficando para sempre na infância. Se você não faz seu processo de individuação, você fica sempre na infância. Isso significa que você fica repetindo os padrões, as dinâmicas emocionais, de relacionamento, de concretização de coisas, da mesma forma que você fazia na infância. Então, é por isso que é tão importante a gente ter, e a gente ficou um tempão conversando sobre isso, como que, às vezes, isso vem muito antes de você, por exemplo, até se apropriar do seu propósito de vida e conseguir dar a direção. Assim, você tem consciência, mas se você não faz esse trabalho, esse autotrabalho de fortalecer, é como você tem uma semente na mão maravilhosa e você não consegue plantar ela. Você fica com ela ali na mão e não faz nada, porque não floresce. E aí a Ana Emília perguntou, né? Às vezes eu acho que a minha autoestima é alta, porém às vezes me deparo com problemas que provam o contrário. A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre autoestima real, a gente vai falar sobre autoestima que está relacionada com máscaras, né? Que depois a gente vai entrar, e a gente vai falar um pouquinho sobre quando a autoestima ela também falha, e isso acontece, faz parte, e o que a gente pode fazer nesse momento quando a autoestima ela não consegue segurar a gente. Porque até quando você tem uma consciência de propósito, se você não tem essa autoestima fortalecida, como eu falei, se você não está preenchido internamente, tem essa percepção de preenchimento interno, mesmo que você tenha um propósito bem definido, uma missão, você entende que tem uma missão, o que você quer fazer, metas, objetivos na vida, você não tem força suficiente para materializar, porque o mundo externo, ele acaba sendo muito opressor para você conseguir sustentar essa relação com o mundo externo, né? E aí vem uma série de indícios, como, por exemplo, pode ser a preguiça, pode ser um indício disso, a falta de ação, a procrastinação. Na verdade, está faltando força interna para você conseguir expressar no mundo externo, né? E isso requer uma autoestima. Eu lembro muito vou fazer um parênteses aqui, um exemplo que pode ser interessante. Acho que todo mundo aqui lembra do Romário, do jogador de futebol, né? Pensando no Romário como jogador de futebol, não como político, como jogador de futebol. O Romário, ele era um dos caras que tinha uma autoestima, assim, elevadíssima, né? Ele era marrento, né? Fala que era marrento, né? Caramba, você achava. Mas o Romário tinha uma coisa interessante. Ele, quando foi na Copa de 94, o Brasil estava 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo, uma pressão enorme sobre o time brasileiro. Ele, numa coletiva de imprensa, eu lembro disso, era criança, eu lembro dessa coletiva, ele falou o seguinte: se o Brasil não ganhar essa Copa, podem colocar na minha conta. Eu vou trazer essa Copa para o Brasil. E ele jogou como ninguém.
ele matou no peito e jogou como ninguém, ele fez gol em quase todas as partidas, ele foi, assim, a diferença, e ele foi o cara que segurou, falou assim, ó, entendeu? O que ele tinha? Ele tinha preparo, ele tinha, sim, tinha preparo, ele tinha técnica apurada, claro, jogava muitos anos, seleção brasileira, capitão ali, capitão não, centroavante, ele tinha uma infraestrutura de um time, tinha tudo, e ele tinha essa autoconfiança, essa autoestima alta para poder ir para o campo e se expressar, e botar para fora, né? Então esse é um caso, parece meio bobo assim, mas o Romário, ele, nessa Copa de 94, ele foi um exemplo muito forte de como essa autoestima fez com que ele superasse todas as dificuldades e toda a pressão externa que o time brasileiro estava sofrendo naquela Copa do Mundo, 24 anos sem ganhar. Imagina o futebol no Brasil sem ganhar, como a pressão é insuportável, né? Mas é isso, fechando parênteses, vamos em frente. A Thaís falou para a gente falar um pouco sobre o processo de individuação, a gente vai, de uma forma ou de outra, a gente vai abarcar isso tudo aqui durante a nossa conversa, e muito do que a gente vai trazer é justamente para ajudar a se desprender dos padrões da infância, para a gente poder passar pelo portal da individuação. E o que vocês acham? Assim, o que vocês sentem de vocês, das pessoas que fazem parte do convívio de vocês, do círculo social de vocês? Como é que anda a autoestima das pessoas, esse senso de apreciação, de autovalorização, de autoapreciação, né? Eu, assim, pensando nas pessoas que se relacionam comigo, principalmente mulheres, né? As mulheres, eu sou mulher, já viram isso bastante forte, a gente tem uma cultura que favorece a falta de autoestima, mas como vocês percebem isso? Observem a volta de vocês e vão percebendo se vocês acham que as pessoas têm um senso de autoestima mais alto ou mais lá embaixo? Muito baixo. Muito baixo, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre o que causa, né? O que causa a falta de autoestima generalizada que a gente vê nas pessoas tão fortemente. E, em contrapartida, a gente acaba vendo até o outro oposto, né? Um grupo de pessoas extremamente narcisísticas que precisam sempre colocar o outro para baixo para poder se sentirem melhor. Então, assim, o primeiro ponto que culmina, né, que ajuda na formação dessa cultura de falta de autoestima, é uma cultura que a gente vive muito forte da competição. Eu acho que até, antes de fazer um parênteses aqui, então a gente vai trazer, só para contextualizar, como a Lari está falando, o que causa essa falta de autoestima generalizada. E a gente vai trazer o impacto, uma análise cultural, uma análise, como é que quer dizer, social. Tá. É que, na verdade, tem vários fatores. Eu acho que a gente pode olhar pelo viés social, tá? A gente pode olhar pelo viés individual, dentro do seu contexto familiar e do seu contexto de criação. E a gente pode olhar pelo viés do momento da humanidade hoje, tá? Então, a gente está falando de um contexto cultural Brasil, a gente está falando de um contexto, sua vida, sua formação e suas experiências e suas histórias, né? Que isso também ajuda muito a determinar se você vai ter alta ou baixa autoestima, e o contexto hoje que a gente vive, tá? Falando de mundo, tecnologia, de rede social, todos esses três elementos amarrados, eles podem tanto ajudar quanto limitar a gente desenvolver uma autoestima saudável. Por que é importante a gente trazer esse fator social para vocês como uma das grandes causas da baixa autoestima que a nossa sociedade atual vive? Não é para que haja uma revolta, não é para que haja, então é por isso que eu sou. Não é para que haja ou para justificar, tipo, então eu sou assim porque o mundo é assim. Não, é importante a gente entender o contexto, porque o contexto nos dá as regras do jogo, né? E qualquer jogo que a gente vai jogar, a gente precisa conhecer as regras. Se você não conhece as regras, você vai ficar boiando no jogo, você vai ficar perdido, você não sabe o que está acontecendo. Já teve aquela experiência de jogar cartas, um jogo de cartas que você não domina muito bem, tá todo mundo se divertindo e você fica se achando putz, que jogo chato, cara, coisa... Eu já tive essa experiência, eu não sou de jogo de cartas, então quando eu vou jogar cartas, em geral, eu fico boiando, eu acho que é muito chato, mas é porque eu não entendo as regras muito bem, eu não tenho prática, eu não sei como funciona direito, eu acho aquilo chato. Então é importante entender contextos exatamente para a gente poder jogar o jogo, poder brincar com a vida, né? Então, o que acontece com o nosso contexto atual do século XXI, que não é novidade aqui, século XX, século XIX, nós vivemos numa sociedade ultra competitiva, tá? Em que um dos valores principais
é a meritocracia. E dentro da meritocracia, nós temos vencedores e vencidos, né? Nós temos opressores e oprimidos. Alguém precisa ganhar para ter mérito, alguém tem que ser melhor do que alguém, tá? A gente está indo para um lado exagerado da balança em termos de competitividade? Com certeza, com certeza. A gente precisa trazer... A competitividade é ruim? Não, de forma alguma. Competitividade é uma característica do ser humano, é uma característica da natureza. A natureza é competitiva, mas a natureza também é colaborativa, né? Então, existe cooperação e competição. Cooperação e competição são dois polos que você pode atingir um equilíbrio entre eles. Só que a gente, como humanidade, está muito no polo da competição. E essa é a realidade que nos forma. E isso está no nosso sistema educacional, no sistema de trabalho, e isso traz alguns efeitos culturais também, como, por exemplo, a cultura da punição, né? Se você erra, você é punido, porque se você erra, você vai ser pior do que alguém que acerta e, obviamente, você não vai merecer, e dentro da escala da competitividade, você vai cair. E tem um outro fator que é super complicado nessa questão da punição, é que quando eu continuo sendo punido constantemente, de forma frequente, eu começo, a minha motivação ela cai, minha autoestima também é prejudicada, e da próxima vez eu não tento. Né? Eu começo a evitar o risco, eu começo a evitar o novo, eu começo a desistir de tentar pelo medo do julgamento, pelo medo da punição, porque é natural, é do ser humano, ninguém gosta do julgamento, da humilhação, da vergonha, da punição que vem com o erro. Então, você acaba evitando, você acaba se esquivando, saindo pela tangente com medo de errar e ser punido. Né? Uma outra cultura que a gente tem muito forte, que nos influencia a todos, sem exceção, a não ser que você more numa caverna, numa montanha e esteja totalmente fora aí da sociedade, é a cultura da comparação. E hoje, num mundo hiperconectado, onde a comparação ela é global, instantânea, você tem de forma massacrante, né? E isso é feito muito pela indústria do consumo também, a gente vai falar um pouco. Você sempre vai ter um benchmark, ou seja, uma referência do que é o ápice daquela coisa. Então, são as supermodels, são super empresários, são super atletas, são super chefes de cozinha, mães, tudo super. Então, você sempre vai ter, como tudo está exposto, tudo está conectado, a informação está fluindo muito rápido, instantaneamente, e você tem uma cultura da competição, o que vai aparecer para você? O cara que é o melhor do mundo em alguma coisa, ou a mulher que é a melhor do mundo em alguma coisa, né? E isso vai fazendo com que você, dentro da cultura da competição, em que você aprendeu que você precisa ser melhor do que alguém, mexe com a sua autoestima. E aí tem um ponto que... Sempre, assim, normalmente, eu digo isso com certeza em todos os casos, todas essas imagens, todas essas ideias, todas essas são projeções, na verdade, todas essas ideias de benchmarks, de perfeição que chegam até nós, inclusive do super empreendedor, da super mãe. Rodrigo Hilbert. Eu vou falar do Rodrigo Hilbert, do super tudo que chega até a gente, chega editado. Chega com um jogo de luz, vamos cortar, vamos colocar, botar um filtro, então tudo que chega, assim, gente, não é a realidade do que está acontecendo. Assim, teve esse caso do Rodrigo Hilbert, foi engraçado, foi né, até certo ponto, assim, a gente questionou o padrão do masculino, né, assim, o quanto os homens poderiam olhar este padrão, essa projeção, se comparando e tentando melhorar. Eu acho que isso é o aspecto positivo da comparação, né, mas também chega editado, né, você acha que o Rodrigo Hilbert está lá fazendo crochê, alguém tirou uma foto escondida dele, assim, ele tá fazendo crochê, eu vou tirar uma foto, gente... Não, é tudo construído para você colocar uma imagem. Não estou dizendo que ele não seja este homem, tá? Estou dizendo que é uma pessoa pública que vende um conceito, uma imagem, e que tudo aquilo está sendo criado em torno dele para poder contar uma história, né? O ponto aqui é o seguinte, tudo que você vê quando é uma relação benchmark, as pessoas vão buscar o atributo em que aquela pessoa ela se destaca como de uma forma extraordinária. Então, por exemplo, eu lembro uma vez, recentemente, eu dei um exemplo do Pelé como exemplo de determinação.
Ele foi um cara muito determinado. Ou o próprio Michael Jackson também deu exemplo do Michael Jackson como determinação. Em alguma aula nossa aí do curso de propósito. Eu peguei um ponto, uma característica daquela pessoa, que aquela pessoa, ela realmente era Excel, né? Ela realmente era fora da curva, que era a determinação. E aí eu recebi uma crítica, poxa, como que você pode usar o Pelé como exemplo, um cara que tem esses problemas com a filha, não reconhece a paternidade, é todo enrolado na vida pessoal. Eu falei, poxa, mas espera aí, eu tô só querendo falar de determinação, não tô falando do Pelé como um todo, a vida dele, a pessoa, eu não tô julgando ninguém, nem quero julgar, nem tenho esse poder, nem tenho essa vontade de julgar ninguém. Mas tem um ponto dele, que é a determinação, que vale a pena a gente analisar. Legal. Isso que eu estou falando, que eu usei para dar esse exemplo, é o que a gente pode, quando a gente olha os Instagrams, os Facebooks, os benchmarks, a gente pode se perguntar, tá bom, os caras estão trazendo essa pessoa como referência porque ela é fora da curva, talvez nesse ponto. Mas como é que é o olhar integral dessa pessoa? Né? E aí você, não para você investigar e saber e apontar o dedo e falar com a pessoa, mas para você relaxar e falar, cara, ele é um ser humano como todo mundo, e ele pode ser, realmente um ponto fora da curva nesse ponto, mas o resto ele tem problemas como todo mundo, ele come como todo mundo, vai no banheiro como todo mundo, chora, ri, tem suas questões. Ser humano, tem as suas questões, tem os seus problemas, tem as suas depressões. Quantos artistas que a gente vê aí, o cara do Linkin Park aí, recentemente se suicidou, depressão, o cara, nossa, que vida, sucesso, maravilha, o cara é um artista, palcos, ídolo, é um ídolo, muitos fãs, e na vida dele tinha uma série de problemas que levaram à depressão. Que a gente não tem a menor ideia. Tem a menor ideia, cara. Inclusive, a gente, quando se relaciona com as pessoas, mesmo as pessoas próximas da gente, a gente não se relaciona de fato com aquela pessoa. A gente se relaciona com a ideia que a gente constrói daquela pessoa. Porque nunca, a não ser que um dia a gente consiga ler a mente do outro, se conectar num nível de, tipo, eu consegui entrar na mente do Bruno. Você só vai se conectar com o que o Bruno... Eu só vou conseguir me relacionar com o que o Bruno me conta, com o que o Bruno externaliza, com o que o Bruno fala pra mim. Com isso, eu crio uma ideia, um conceito do que eu acredito ser o Bruno, e eu me relaciono com este conceito. Você imagina isso, você faz isso com as pessoas que são próximas de você. Você imagina isso com uma pessoa que é completamente distante de você? Uma pessoa fragmentada, que você só vê uns pedacinhos do que ela é, e os pedacinhos que querem que você veja. Então, assim, pense que você está se relacionando com uma ideia, sempre você está se relacionando com uma ideia. E você, muitas vezes, essa comparação, você permite que essa ideia que estão te colocando, te vendendo de perfeição, ela coloque você num patamar abaixo. Putz, aquela pessoa faz aquilo, eu não consigo. E isso mexe com a sua autoestima, porque você só vê pessoas pontos fora da curva todo dia na sua tela do computador, na tela da televisão, na revista que você abre. E, obviamente, dentro de uma cultura em que você foi acostumado a se comparar, a competir, a buscar o seu mérito, é muito difícil você competir com toda essa quantidade de pessoas, ou essa meia dúzia de pessoas que são pontos fora da curva em algumas coisas que fazem com que todo mundo se sinta muito mal, né? E aí tem um outro ponto que colabora dentro desse caldeirão cultural, que é a cultura do consumo. A cultura do consumo... Que começou depois da Segunda Guerra Mundial, né, em que a gente precisa... a indústria precisa vender, a gente precisa consumir, né? Que é o seguinte, eles precisam vender... A indústria do consumo vende problema para algumas... vende solução para algum problema, certo? Se você não tem um problema, você não vai comprar, você vai vender uma solução. E para isso... Para que eles criem essa solução, eles têm que, muitas vezes, criar problemas. Nós temos que criar problemas, né? E normalmente você é o problema. Então, é você que está fora do padrão estético, fora do padrão de peso, é a sua pele, é a sua saúde, é o que você gosta de fazer de hobbies, de entretenimento. Tem alguma coisa errada em você, sempre vai ter alguma coisa errada em você, porque eu preciso te vender uma solução. Né? É preciso que você compre uma solução. Então, a indústria do consumo, ela inconscientemente, eu acredito, ou conscientemente, não sei, mas já é uma cultura, é o jeito como as coisas são feitas. Conscientemente não é. Assistiu Mad Men. Eles, as marcas, as propagandas e toda essa, vão gerando você o problema, porque eu tenho que te vender uma solução. Né? Então, isso assim, você é bombardeado, mesmo que você não perceba o tempo inteiro,
de padrões que são mais elevados do que o seu para, né, para você comprar uma solução que vai te colocar naquele padrão também. E aí você tem um outro contexto e fator, e isso pode variar de pessoa para pessoa, que é o seu contexto familiar, o contexto familiar e social, ali o seu microcosmos da sua família, onde você cresceu, onde você poderia ser mais ou menos estimulado, mais ou menos valorizado, mais ou menos amado, e tudo isso também corrobora para você chegar ali no seu nível de autoestima na vida adulta. Então a gente tem, né, pensando no contexto desses 3 elementos, social, cultural, e tem o contexto cultural do Brasil ainda, né? Brasil ainda, assim, se eu for comparar, talvez níveis de... Eu não sei, isso é uma coisa que eu tô aqui falando agora, eu não tenho nenhum dado para comprovar isso, mas se eu for comparar níveis de autoestima entre, sei lá, americanos e brasileiros, muito provavelmente o nosso nível de autoestima é mais baixo, né? A gente tem uma síndrome de vira-lata. Uma síndrome de vira-lata, de comparação, de tudo que vem de fora é melhor, de tudo que... Às vezes eu vejo esses textos, né, que adora vir na internet, tipo, 20 motivos porque o gringo odeia o Brasil. E aí os brasileiros lá chorando, sou liberdade, ai meu Deus do céu, ai que tristeza e tal. Tudo bem, nós temos muitos problemas, e de fato nós temos, mas lamentável ficar, né, comparando porque lá é melhor, porque aqui é uma bosta, porque a nossa política tá assim, tá... Então assim, a gente tem um contexto de colônia, né, histórico do Brasil, de colônia de Portugal, que também corrobora para a gente ter uma autoestima baixa. Então a gente tem um contexto hoje social de competição, né, de meritocracia, vencidos e vencedores, a cultura da punição, a cultura da comparação, onde a gente está sempre se comparando com uma ideia de algo, o benchmark que a gente precisa seguir, e a gente tem o nosso... Só o número 1 tem valor, pode ver todos os programas de culinária, todos esses programas que estão cada vez maiores, aí, de competições, assim, de arquitetura, de culinária, de decoração, sempre alguém tem que ganhar, alguém vai perder. Então tem uma cultura muito forte, né, tem uma cultura muito forte, que vai mexendo com a nossa autoestima, porque ela não trabalha a nossa real autoestima. E qual que é a real autoestima? A autoestima que você tem como referencial o seu eu interior, né? A autoestima real que a gente tem que trabalhar na gente ao longo da nossa vida é perceber o seu valor a partir do seu referencial interno. Você não precisa falar para os outros. Você não precisa da validação dos outros. Você não precisa dos outros ali te dizendo o quanto você vale para você poder se apropriar desse valor. Você mesmo se dá esse valor e você se apropria desse valor. A sua referência é sempre você mesmo, interno. Essa é a autoestima real. Saudável. Né? Só que a gente acaba indo para um... E aí, foi uma pergunta de alguém, e isso pode acontecer, e a gente vê muito isso acontecendo, você, na verdade, você desenvolver uma autoestima que, na verdade, não é uma autoestima real. É apenas uma máscara que você coloca de autoestima, de autossuficiência, de autoconfiança, que nada mais é do que um mecanismo de proteção para você se defender desse mundo que te coloca tão para baixo. Então, às vezes a gente vê a postura da arrogância, né, a postura do narciso, a postura do perfeccionismo, da pessoa que é perfeccionista, porque ela está sempre buscando a validação de fora para ela poder se sentir valorizado e apreciado e conseguir ter um nível de autoestima alto. E essa autoestima mascarada, ela, na verdade, ela está mascarando a insuficiência interna. Porque você vai para o externo tentar fazer com que o externo valide algo que você sente que você não tem. Né? E você tem, só que você está usando um referencial externo, você está buscando errado, você não está fortalecendo de verdade, você não está buscando o fortalecimento do seu referencial interno. Então, a autoestima, ou a falta de autoestima, é a fundação para vários problemas e várias questões que vocês trouxeram aqui. A gente trouxe um contexto com o qual nós temos que lidar, né? Então, até o momento aqui da aula, a gente trouxe um contexto, que é a autoestima, porque é importante. Contexto que nós existimos, que ele realmente é um desafio para a gente desenvolver uma autoestima saudável. E agora vamos ver os problemas que essa falta de autoestima geram secundários, né? Que a gente acha que é um problema primário, mas muitas vezes ele é secundário porque ele vem de uma falta de autoestima. E o primeiro deles é você operar sob o paradigma da escassez. Aí vocês falaram de abundância, a gente vai falar de abundância e escassez. Agora, antes de mais nada, a gente quer
desmistificar essa coisa de abundância, escassez. A gente ouve muito falar sobre atrair abundância, né? Sobre como a gente consegue sair da escassez e atrair abundância. Então, assim, isso tem muito pouco a ver com essa questão de atração, tá? De jogar para o cosmos ou de esperar que algo aconteça, de como que eu atraio abundância para minha vida. O pensamento de como eu atraio abundância para minha vida é um pensamento de escassez, de esperar de fora algo que você não tem dentro. O que o cosmos vai me dar? Pô, meu amigo, deixa o cosmos, já tem muita coisa para o cosmos fazer, vai você atrás. Esse pensamento de jogar, eu vou jogar para o universo vai trazer, muito legal. Mas você está percebendo que você está tirando o seu poder, você está jogando para fora, em vez de você usar a sua força para materializar. Entendeu? O que a Lari traz, que esse é um pensamento já de escassez, me falta, então eu tenho que pedir para alguém me dar. Me falta, não tenho. Me dá universo, me dá cosmos. E a questão da abundância, por que a gente fala que não é atração? Tá claro que tem assim, uma série de outros pontos que ajudam a gente a se conectar com o universo e o universo abundante, mas a gente não vai entrar nisso agora. A questão da atração, ela tá muito mais relacionada a uma questão comportamental. Quando eu me sinto abundante, quando eu me sinto suficiente, quando eu me sinto pleno, eu me comporto a partir desse olhar. Quando eu me sinto escasso, eu me comporto a partir desse olhar. Eu vou me comportar, tomar decisões na minha vida que estejam alinhadas com o que eu acredito. Se eu acredito que eu não sou o suficiente, que eu não sou capaz, que eu não tenho, eu vou, mesmo que de forma inconsciente, gente, nós somos assim, a gente tem um sistema de crença muito pré-definido. Nós tomamos decisões, nós temos comportamentos que tem que estar, de alguma forma, alinhado com o que a gente acredita. A gente não vai acreditar em alguma coisa e se comportar de outra forma. Exatamente. A gente acredita em algo e se comporta a fim de poder validar aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que eu sou pouco, que eu não sou suficiente, eu sou escasso, eu me comportarei. Você vai tomar decisões no seu dia a dia, exatamente. Você vai se comportar de tal forma, muitas vezes inconsciente, que vão fazer com que você não consiga atingir ou fazer as coisas que você quer fazer. Por exemplo, você muitas vezes, por essa falta de insuficiência interna ou de escassez, vai deixar oportunidades passarem, vai ter medo de arriscar, não vai abraçar um caminho que às vezes, porque... Não, será? Eu não tenho o suficiente, eu não posso seguir por esse caminho. Eu não posso correr o risco de perder o pouco que eu tenho, né? Então, você se comporta dentro da insuficiência, dentro da escassez. Eu quero ler um trecho de um livro para vocês. Quem é de sua mulher já ouviu esse trecho, mas eu vou ler novamente, porque talvez isso caia com uma luva para muitos de vocês, que é muito dessa questão da escassez, que é do livro The Soul of the Money, da Leanne Twist, que ela fala assim: para mim e para muitos de nós, o primeiro pensamento do dia, né, ainda na cama, é: não dormi o suficiente. O seguinte é: não tenho tempo suficiente. Este pensamento de não suficiência vem a nós automaticamente, antes mesmo de podermos nos dar conta da sua presença ou examiná-la. Passamos a maior parte de nossas vidas ouvindo, explicando, reclamando ou nos preocupando com o que não temos em quantidade ou grau suficiente. Antes de nos sentarmos na cama, antes de nossos pés tocarem o chão, já nos sentimos inadequados, já ficamos para trás, já perdemos, já damos falta de alguma coisa. E quando voltamos para a cama à noite, nossa mente recita uma ladainha de coisas que não conseguimos fazer naquele dia. Vamos dormir com o peso desses pensamentos e despertar para lamentar mais faltas. Essa situação interna de escassez, essa tendência mental à escassez, habita no âmago do ciúme, da cobiça, do preconceito e das nossas interações com a vida. Então, a gente nem vai entrar nessa seara, mas quando a gente fala da baixa autoestima, alguém falou aqui isso aqui nos comentários, né? As pessoas, às vezes, ficam muito reativas para ouvir qualquer posicionamento que você tenha, qualquer crítica que você tenha, desde que seja uma crítica construtiva, né? Uhum. Tem a ver com a falta de autoestima, tem a ver muito a ver com o seu baixo senso de apreciação. Não tira o pouco que eu tenho, né? E essa coisa do ciúme, da cobiça, o preconceito, ele é uma forma de escassez, de falta de autoestima muito nociva, muito terrível, muito... E assim, você vê o efeito sistêmico da falta de autoestima, né? Isso não prejudica você apenas. Isso quando a gente junta um monte de pessoas com autoestima baixa, a gente
onde mora o preconceito, onde mora o racismo, onde mora qualquer preconceito que você tem em relação a outros grupos, porque para você se sentir bem, você precisa diminuir alguém. Tá? Então, essa é a cultura da competição que a gente fala, né? Essa cultura da meritocracia, dando um outro olhar que a Lari trouxe para vocês entenderem. Um grupo, para que eu possa ser suficiente, para que eu possa existir, eu tenho que diminuir um outro grupo. O outro grupo tem que ser pior. Né? Então, por exemplo, minha opinião tem que valer mais, a minha opinião tem que ser a certa, a minha estética tem que ser a melhor. E aí começa esse movimento. Por quê? Porque não tem para todo mundo, né? Exato. Não tem para todo mundo. Não tem para todo mundo. Então, alguém tem que ficar por cima. E isso vai mexendo, então, nessas brigas, e aí vai gerando essa escassez. Mas, então, esse é o primeiro ponto que a gente vê que a autoestima impacta nesse pensamento, nessa atitude, nessa ação inconsciente de escassez, né? Se eu não me sinto suficiente, se eu não tenho alto valor, esse alto amor, essa autossuficiência de que eu tenho todos os recursos, de que eu tenho uma plenitude em mim mesmo, e com ela eu sou suficiente para interagir no mundo de forma saudável e para realizar as coisas que eu quero realizar, eu instalo em mim um pensamento de escassez, né? Falta. E se falta, eu tenho que proteger o mínimo que eu tenho. Bullying, a Ana Emília trouxe assim, bullying ele nasce dentro da cultura de escassez, dentro da falta de autoestima, muitas vezes mascarado de autossuficiência. Né? E o que erroneamente a gente tem visto quando se fala de física quântica, da abundância, do segredo, aquele livro, DVD, essa coisa toda, é que as pessoas têm a boa intenção, mas elas estão com uma interpretação, na minha opinião, errada, que na verdade dá um tiro no pé, porque elas estão estimulando as pessoas a jogarem para o universo e aumentando a sensação de escassez das pessoas, né? Porque alguém tem que resolver o meu problema, eu preciso acreditar que esse alguém, esse universo, esse cosmos vai resolver o meu problema, porque eu não tenho capacidade, condições suficientes para fazer isso. Então, um tiro no pé. Né? Não estou falando da interligação, da interdependência, são outras questões. A forma como está sendo falado, ensinado, divulgado para as pessoas é perigoso, né? É perigoso, tem erros, na minha opinião, tem equívocos bastante profundos e que não estão sendo percebidos pelas pessoas que têm falado muito sobre esse tema aí ultimamente na internet, enfim, nos lugares em geral. O segundo ponto, né, que quando a gente fala de autoestima baixa, que tem a ver muito fortemente com uma questão, né, que vocês trouxeram e que a gente vive no CSC, é a dificuldade de ir para a ação. Tá? Por quê? Porque para você ir para a ação está ligada a uma coisa que é a motivação, né? Pelo conceito do Daniel Pink, motivação é autonomia, mais maestria, mais propósito. Tá? Se você tem um elemento, né, e muitas vezes que a gente ajuda muitas pessoas a chegarem nesse elemento que é o propósito, você tem esse elemento do propósito, às vezes falta mais 2 elementos, que é o da maestria e da autonomia, que estão diretamente ligados com a autoestima. Tá? Então, quando a gente, por exemplo, olha a autonomia, né, o próprio sentido da palavra, auto para si mesmo, nomo, leis, né? Então, a autonomia está relacionada a você governar-se a si mesmo. Tá? Então, você não espera que as leis ou que a direção venha de fora. Autonomia, você governa a si mesmo. Se a sua autoestima está muito baixa, você não tem a força para ter autonomia de governar a si mesmo. E aí você não consegue não consegue a motivação suficiente para você ir para a ação. Exatamente, você vai buscar alguém para te ajudar. Vou só dar um passo atrás, Ari, que eu não sei se, como você falou meio rápido, explicar um pouco o que é a teoria da motivação, né? Desculpa, um dos pontos é como é que eu vou para a ação. Então, existe um conjunto de conhecimento que chama Self-Determination Theory, e que o Daniel Pink escreveu um livro muito bom, muito feliz, em que ele sintetiza os principais achados científicos sobre motivação. O que ativa a motivação de um indivíduo, o que faz um indivíduo ser motivado e outro não, né? Então, a ciência destrinchou a motivação, falou assim, para você ativar a sua motivação, para você ser uma pessoa motivada e ir para a ação, como é o problema de muitas pessoas, você tem que trabalhar 3 elementos na sua vida.
3 elementos da sua vida que têm que estar presentes para que você tenha essa motivação intrínseca, né, que vem de dentro de você. O primeiro deles é autonomia. Eu tenho vontade de fazer por mim mesmo. Não é porque alguém está mandando, não é porque alguém está determinando. Eu, como a Lari falou, sou o senhor, governo com as minhas próprias leis. Essa é a origem da palavra autonomia. Eu tenho as minhas próprias leis, eu me autogoverno, que está totalmente ligado à autoestima. Se você não acredita que você pode se autogovernar, você vai pedir para alguém te governar, tá? Então, você não vai conseguir desenvolver essa autonomia. A autonomia é um dos elementos da individuação que a gente falou no começo. Para você ser um indivíduo, como Jung falou, ser individuado, ou seja, único, não dependente, mas único, você precisa trabalhar essa autonomia, essa autogovernança. O segundo ponto é a maestria, que é o quê? É aquela vontade de se tornar cada vez melhor em uma coisa, né? Se tornar um mestre. Mas para isso você tem que se sentir bom em alguma coisa. Você não pode olhar o Instagram ou ver um vídeo no Facebook que está mostrando lá o campeão olímpico de ginástica olímpica e você fala assim, nossa, eu nunca vou chegar ao nível de ser um campeão olímpico de ginástica olímpica, eu vou parar por aqui. A maestria pressupõe que você já se considera bom, mas você quer atingir patamares mais elevados em comparação a si próprio. A si mesmo. Assim mesmo. Então, assim, você pode usar o outro como um referencial do que é possível. Então, nossa, o cara consegue fazer um duplo carpado, eu vou começar a treinar para fazer um duplo carpado também. Eu consigo fazer isso. Você busca a referência, o benchmark, ele é algo que você quer alcançar, mas porque você acredita que você pode alcançar, né? Ele te impulsiona. Então, esse é o outro elemento da motivação, você quer se melhorar, a maestria. E o terceiro elemento é um propósito. Por que você faz o que você faz? O propósito é uma coisa que a gente fala em tudo que a gente fala no Moporã, assim, a pedra fundamental do Moporã, propósito. Precisa da direção para você te dar direção. E aí, a gente entra, quando a gente fala de propósito, a gente entra para o gancho do terceiro problema, que é a falta de autoestima traz. Sim, eu vou entrar nela. E aí a Xênia falou, quando a gente consegue ir para motivação, mas ainda assim está sempre dando com a sensação de insuficiência. A sensação de insuficiência é a autoestima baixa. Você pode até... existem níveis, né? A gente não está falando você tem autoestima ou não tem autoestima, é uma escala. O ideal é que a gente sempre vá crescendo, e quanto mais crescendo a gente for nesse processo, mais capaz a gente vai sentir, mais pra cima a gente vai, mais autoestima a gente vai ganhando. Mas a gente vai falar um pouco sobre resgate de autoestima, mas pro final, tá? Deixa eu falar de algumas coisas. Então, voltando. A gente... Propósito, né, que abre uma outra chave, que é que quando você não tem autoestima, você não consegue desenvolver, que é escutar a sua intuição. Escutar a si mesmo. Que está ligado diretamente com você conseguir identificar e se manter firme neste propósito, né? A gente até fez um direto ao ponto um tempo atrás falando sobre intuição, né? A voz do ego, a voz da alma, que a intuição está diretamente ligado com essa voz da alma, com este direcionamento da sua missão que você tem que materializar aqui e que vai toda hora te pontuando, né? Segue por aqui, faça isso, faça aquilo. E quando você tá com a autoestima baixa, você primeiro não consegue escutá-la e aí o seu propósito é totalmente bloqueado. Às vezes você até consegue ouvir, essa é a questão, mas você não consegue validar, porque como eu preciso validar por mim mesmo e a minha intuição só eu escuto, e essa validação não vem de fora, ela vem de dentro, e muitas vezes eu não me sinto seguro o suficiente. Às vezes eu tô lá, né? Puta, aceita aquele projeto, faça aquilo, dê esse salto, tome esse risco, mas tem uma outra vozinha lá dentro de mim que fala, putz, mas será? Né? É a vozinha da insuficiência, da autoestima baixa, que não consegue acreditar naquela verdade que a sua alma está te falando. Então você bloqueia, você fecha o seu canal de conexão com a sua própria intuição. E a coisa fica autorreferente, né? Porque quanto mais você vai entrando em contato com esse referencial interno, mais você vai trabalhando a sua autoestima verdadeira, que é usar o referencial interno como a sua suficiência e não um referencial externo. Só que quando você bloqueia a sua intuição, você não ouve e só você ouve, quem vai ouvir sua intuição? Só você, não tem outra pessoa. Ou é você ou é você. Você vai fazer o quê? Você precisa ainda de algum guia, alguma orientação. Você vai para fora, né? Então você vai
para algum referencial externo, que pode ser o professor, o guru, o padre, o pastor. Vai para qualquer um que vai te dizer o que você tem que fazer. Você tem que fazer. Né? E aí você começa a minar a sua autoestima, porque você começa a trazer o referencial externo em relação à sua verdade. Então você vê que, e aí você, obviamente, sem essa intuição, você começa a minar a sua capacidade de entender, de materializar, né, de trabalhar o seu propósito no dia a dia, né? E você vê como vai uma bola de neve, né? Como tá tudo conectado. O propósito tá ligado com a motivação e essa coisa vai indo, né? Essa coisa vai... Então, você vê como a autoestima, né? Essa autossuficiência, esse autoamor, ele é tão fundamental para a gente. As pessoas, né, os líderes espirituais, Jesus e Cristo, vários deles falam que o quê? A solução da humanidade ou a evolução é o quê? O amor. É o amor, né? Todo mundo ouve isso. Chico Xavier. Esse é um conhecimento muito comum de todas as tradições espiritualistas que falam da importância do amor. E qual é o primeiro amor que você tem que desenvolver? É o auto-amor. Sem o auto-amor, não e sem o auto-amor, você não consegue se relacionar com o outro com amor também. Né? Você vai não se dá o que você não tem. Com o outro a partir da sua falta. E a sua falta vai te levar para um paradigma de possessão, de ciúme, né? de controle. Né? Então, se o auto-amor não é desenvolvido, o amor para fora, ele também ele não consegue ser desenvolvido de forma plena. Ele vai para uma distorção do que é esse entendimento. Né? Então, assim... Se valorizar, ele está no core de muitas coisas que a gente foi conversando, né? E a gente percebeu que está tudo muito interligado. Se você não tem essa autoapreciação, muitas coisas vão começar a falhar. Inclusão, dinheiro. Outra questão que trouxe aqui, claro, não estamos falando aqui de conhecimentos ou técnicas para fazer gestão financeira, mas tentando a relação do dinheiro do ponto de vista psicológico, né? Do ponto de vista emocional. O dinheiro é uma coisa... É uma energia que mexe muito com as nossas emoções. Se você não se aprecia, se você não se valoriza, você acha que o outro vai te dar valor? Né? Qual o valor que o outro vai dar se você não se dá valor? Né? Então... A gente não vai entrar muito na coisa tudo do dinheiro. A Shane que trouxe essa pergunta, ela é ótima, a gente pode entrar mais especificamente nela, mas a sua relação, quando não é saudável com dinheiro... Né, principalmente na questão do merecimento, né, da valorização que você dá a si mesmo, ela está muito ligada à questão da autoestima. O dinheiro a gente já falou ganhar dinheiro. Que a gente já falou que é um caminhão, né? Tem muita coisa que envolve esse tema. Tem um direto ao ponto. Quem tiver lá interesse depois de se aprofundar, tem um direto ao ponto sobre o dinheiro, que a gente vai mais quem fez CSC tem um módulo também. Tem um módulo inteiro. Mas a questão de você, por exemplo, não conseguir cobrar pelo seu trabalho. Muitas vezes as pessoas elas entram naquele embate, como é que eu vou cobrar por uma coisa que eu amo fazer? Como é que eu vou cobrar do outro? Como é que eu vou cobrar um trabalho que eu nem sinto que eu estou trabalhando? Né? Às vezes tem muita dificuldade de se valorizar e também de valorizar o outro. Né? Assim, a gente percebe isso muito forte. Quando uma pessoa chega pra gente... questionando o valor dos cursos, né, que a gente oferece. Fica às vezes indignado que a gente cobra pelos cursos. A gente recebe muitas pessoas que falam assim, muito engraçado. Vocês tinham que fazer o que vocês fazem de graça, né, e a pessoa nega o fato que ela está consumindo um monte de coisa de graça, normalmente. E assim, a pessoa fica muito brava que existe uma cobrança, né, uma troca monetária pelo serviço que a gente oferece. Muito provavelmente aquela pessoa tem um problema com o dinheiro dela. Né? Ela não consegue se valorizar, não consegue valorizar o próprio trabalho, né? E, por consequência, ela não valoriza o do outro. A questão não é com a gente, não é com o nosso trabalho, a questão é com o valor que ela dá ao próprio trabalho, a si mesmo. E aí, quando a sua autoestima está também baixa, como é que você vai se sentir merecedor disso? Como é que eu posso cobrar, né? Mas como é que eu vou... Não, mas... E você acha um absurdo os outros cobrarem. Então tem uma coisa que é uma questão sua de autoestima, de alto valor. Quanto eu valo? Se você acha que você não vale, né? Essa autoestima ela tá baixa, é o que você vai transparecer para o mundo. É o que você vai
vai passar para fora. Então, você vê que até a questão do dinheiro, a autoestima, ela está muito relacionada, né? Quanto eu cobro pelo meu serviço, quanto eu cobro pelo que eu estou ofertando as minhas competências, né? A gente fala muito de competências no CSC, que é o que o mundo consegue ver que é o que você vale, né? É aquilo que você consegue entregar para o mundo através das suas competências, assim, essa é a linguagem, vamos assim dizer. Então, se você não sabe quanto as suas competências valem para você, cara, o mundo vai pegar de graça, pode ter certeza. Pode ter certeza. Então, você precisa ter essa autorreferência de quanto você vale, de quanto valem as suas competências, de quanto você se esforçou, de quanto você lapidou, de quanto que você se esmerou para torná-las únicas e trazer valor para isso, né? E valorizar, para ter essa autoestima. Então, a gente falou de alguns elementos, né? A gente falou da cultura da escassez, a gente falou dessa questão da autoestima, da intuição, a gente falou dessa questão de dificuldade de ação, a gente falou dessa questão agora do dinheiro e até outras coisas que a gente não trouxe com tanta profundidade, mas aonde mora todas as questões, né, mais complicadas, né, de polarização, né, eles e eu, então eu preciso, para me sentir bem, eu tenho que desvalorizar o outro, bullying, preconceito, ao ciúme, a cobiça, tudo isso vem desse sentimento de falta de plenitude, tá? Deixa eu dar uma dica aqui, só um parênteses que a Manuela falou aqui, eu perco clientes porque eu falo o meu preço, as pessoas se assustam, e eu sei que tem muita gente que trabalha com capital intelectual, né, que vende o próprio serviço, vende o conhecimento, a experiência, né, acho que a Flora também trabalha com a consultoria. Uma dica, vocês não podem partir do pressuposto que a outra pessoa para quem você está ofertando o seu serviço sabe o quanto ele vale pelos seus bonitos olhos azuis. Você tem que mostrar para a pessoa o quanto que vale a partir daquilo que você construiu. Então, você tem que... as suas formações, a sua experiência, os projetos que você já fez, os clientes... Você tem que mostrar o valor para a pessoa. Aquele pitch de vendas mesmo, tem discurso de vendas. Porque, assim, a pessoa tem que né, você tem que transparecer para ela o valor que você sabe que tem. Mas ela não é olhando para você que ela vai intuir isso. Você tem que botar para fora de várias formas. Mas muitas vezes as pessoas não fazem isso exatamente porque elas acham que como é que o outro vai receber, né? Será que ele vai me achar que eu estou sendo presunçoso, que eu estou sendo arrogante, que eu me acho? Isso é falta de autoestima. Essas são sinais de falta de autoestima, quando você não consegue vender aquilo que você conquistou, aquilo que você desenvolveu, aquilo que você né? Aquilo que você pode oferecer. Aquilo que você pode oferecer para o mundo. Isso é valioso, isso é importante. Então, a autoestima é muito importante para que você consiga ter esse discurso forte, né? Como o Romário fez. Se a gente não ganhar essa Copa, põe na minha conta. Ele falou para o mundo, né? Ele posicionou, ele expressou. E ele tinha que ter muita autoestima para fazer isso. Então, agora, vamos falar de caminhos para resgatar a autoestima, né? A gente fala que tá tudo ruim e não dá uma solução, a luz no túnel. Uma solução a gente não vai dar, né? A gente não dá solução, a gente dá orientações, sugestões e mostra uma luzinha ali no fim do túnel para ajudar nesse resgate. Então, assim, esse é um trabalho muito primordial. Se você, dentro desse discurso todo que a gente está falando, se viu dentro dessa posição, sentiu que isso pode ser um entrave na sua vida, que tem muitas coisas não acontecendo por essa falta de autovalorização e autoapreciação, então, nós temos aqui algumas dicas, tá? Não são definitivas, mas são algumas dicas que a gente sente que podem ajudar as pessoas nesse processo. Então, a primeira delas tem muita gente que tem dificuldade de assumir que tem autoestima baixa, tá? Porque isso pode, uma exposição, é uma vulnerabilidade, né? Você se assumir com uma autoestima baixa pode ser algo que simboliza uma fraqueza, mas não é. Se você sente que você tem um problema de autoestima, assuma antes de mais nada que eu tenho um problema de autoestima e entenda que não é só você, tá? O mundo tem problema de autoestima, a nossa sociedade inteira tem problema de autoestima. Tá? Isso só vai aumentar. Em épocas de tecnologia, de hiperconectividade, globalização instantânea das informações, de redes sociais,
autoestima, falta de autoestima só vai aumentar, esse problema só vai aumentar. Tá? Então, o primeiro ponto reconheça que existe, aceite para si mesmo que existe um desafio do resgate da sua autoestima, que não é só seu, que é de todo mundo, né? Tem uma frase do Carl Rogers que eu gosto muito, que ele fala o seguinte: o paradoxo curioso é que quando me aceito como eu sou, então eu mudo. Enquanto você não se apropria que existe um problema a ser olhado, você não consegue transcendê-lo. Você vai ficar sempre preso na negação. E aí você não consegue evoluir, tá? Quer continuar? O primeiro ponto é esse. O segundo ponto é, você teve... Quer continuar e continua, né? Desculpa. Fala. Vai fundo. Embora a gente tenha muitas pessoas, né? Nós todos, às vezes, somos afetados, a nossa autoestima é afetada pelo que vem de fora. A gente tem uma história, todos nós temos dentro da nossa história momentos de conquistas, momentos onde a gente conseguiu transcender algo, a gente conseguiu conquistar algo para nós mesmos, algo que nos impulsionou, onde a gente se sentiu orgulhoso de nós mesmos, onde a gente se sentiu apreciado, valorizado. Primeiro ponto, comece a resgatar estes momentos na sua vida, tá? Faça uma pausa, olhe para trás e veja os momentos da sua vida onde você conquistou coisas, onde você sentiu orgulho de si mesmo, onde você conseguiu se apreciar, se valorizar pelas coisas que você fez, pelas coisas que você foi, por como você se comportou com outras pessoas. Faça um diário de conquistas. Isso. Pequenas, médias, grandes, não importa. Mas eu não ganhei medalha olímpica. Meu amigo, medalha olímpica, meia dúzia de pessoas vai ganhar. As suas conquistas, elas são suas, intransferíveis, aquilo que você conquistou, você suou, você batalhou, você atingiu um patamar, você foi reconhecido por isso, e você reconheceu isso, são todas as suas conquistas. Conquistas são super importantes. Faça um diário e, outro ponto fundamental, celebre. Crie rituais de celebração, com a sua família, com seus amigos, com você mesmo, não importa. O pessoal do seu trabalho. Não precisa ser nada suntuoso, festa, não é isso, mas tem um momento em que você está celebrando uma conquista, né? Essas referências emocionais que você vai criando, elas são poderosas, né? Para que você possa continuar numa trilha de buscar mais essa evolução, essa maestria, né? Que a gente fala, isso vai aumentando a sua autoestima de que você pode, de que é possível, você consegue, dá para fazer, dá para dar mais um passo, dá para ir além, você tem condições, você tem capacidade, né? Então, o diário de conquistas é bem importante. Sim. O próximo ponto existe uma correlação muito direta das pessoas que têm um alinhamento. Desculpa, vou te cortar, mas só vou fazer um parênteses que eu lembrei, um negócio super legal. Quando eu trabalhava na Natura, a gente fazia com a equipe, às vezes pegava o meu time lá, e a gente, no final do ano, no meio do semestre, a gente chegou a fazer, a gente sentava, saía, né, do trabalho, né, dava aquela saída, e fazia uma linha do semestre de tudo que a gente, como time, tudo que a nossa área conquistou, fez, realizou, atingiu durante aquele semestre. E, cara, era uma experiência fantástica. Primeiro porque, como é um grupo de pessoas falando, cara, tinha coisas que você nem lembrava, você não tinha nem ideia, assim, nossa, é verdade, cara, a gente fez isso, que bacana, nem lembrava mais. E aí, quando termina o exercício, você vê aquela linha cheia de coisa que você nem lembrava, assim, meu Deus, olha só, galera, olha quanta coisa a gente conquistou, quanta coisa a gente fez, que bacana, que legal. E aí, celebra isso daí. Então, fazer uma linha do tempo, como a Lari falou, às vezes pode ser do mês, do semestre. A Manuela perguntou, posso fazer de conquistas antigas até agora? Pode fazer Se você lembra do seu primeiro ano de vida, já começa. Você tem autonomia. Faz essa linha da vida de conquistas. E não é uma coisa pra você fazer uma vez e, tipo, acabou, botou na gaveta, tchau. É para você fazer com constância, né? Como o Bruno falou, escolhe um período, faz uma retrospectiva de um mês, passou um mês, você olha o que aconteceu de legal naquele mês, o que você conquistou. Às vezes é só coisas pequenas, como, por exemplo, você teve uma conversa difícil, você teve uma reação mais pacífica ou encorajadora ou mais harmoniosa que você já teve em outros momentos. Foi uma conquista importante aquilo que aconteceu. Então, coisas pequenas que às vezes
não são pequenas, são grandiosas, mas a gente acaba não dando o devido valor para elas. Então, esse é um ponto. Agora, né, o outro ponto existe estava falando, né, que existe uma correlação grande, muito grande, entre pessoas que têm um alinhamento entre pensamento, né, entre pensamento, discurso e prática, ou seja, o que eu penso é exatamente igual ao que eu digo, que é exatamente igual ao que eu faço, essa coisa de integridade, né, alinhamento relacionado com autoestima. Né? Então, quando você é íntegro, você está alinhado, né, o seu discurso entre pensamento, prática e fala é alinhado, existe uma integração entre tudo isso, os seus níveis de autoestima se elevam. Né? Quando existe um desalinhamento, sabe aquela coisa, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, quando eu me contradigo, né? Eu tenho um discurso, mas na prática eu faço completamente diferente, o meu nível de autoestima cai. Quando eu tenho esse alinhamento, né? Estou alinhada com os meus valores, não estou contradizendo aquilo que eu digo, que eu faço, a minha autoestima sobe. Começo a ter um senso de mim mesma, né? Um senso de integridade. De integridade, né? Faltou a palavra. Vou pegar um exemplo. Todo mundo deve ter esse exemplo aí no seu círculo familiar, de amigos, trabalho, nas suas relações. Que é essa pessoa que a gente fala, nossa, esse cara é super íntegro, né? Ele pensa, ele fala, ele age de uma forma muito alinhada, né? Essa integridade, essa inteireza. Normalmente essas pessoas que a gente identifica que tem essa característica, elas são pessoas que são sólidas, né? Já reparou assim? São pessoas fortes, consistentes, assim, você sente aquela presença, a pessoa é uma pessoa que ela tem uma solidez, assim, né? Eu não consigo usar outra palavra que não seja essa sensação de força, de inteireza. Isso é porque realmente é uma autoestima, ele tá bem consigo mesmo, porque essa coerência interna não gera o oposto, que é a entropia, o caos interno. Né? Então ele não tem esse caos interno porque ele sabe que ele está pensando, falando e agindo de uma forma, o que está dentro dele, o que está saindo dele é a mesma coisa. Então isso faz com que ele tenha o feedback até do mundo de que sim, eu estou sendo íntimo, e ele vai se fortalecendo nesse processo. Então perceba o quanto o seu discurso está alinhado com a sua prática, né? O quanto aquilo que você pensa é aquilo que você diz e é aquilo que você realiza. Perceba se há esse descolamento, né? Se você se contradiz muito frequentemente. E vai acertando a rota. Acertando, né? Não precisa se punir também, não precisa ser uma coisa complicada, dolorosa, a gente vai falar um pouquinho mais de auto, né? Então faça esse exercício e perceba. Vá aos poucos se alinhando com seus valores, né? E colocando o discurso alinhado com a prática alinhada com o seu discurso. E vai percebendo como isso vai te dando esse senso de integridade. Isso aumenta os seus níveis de autoestima. Mais uma coisa que você pode fazer, que é uma coisa super importante para trabalhar sua autoestima. Super importante. Super importante porque, como a gente falou, o contexto do mundo é esse, né? Essa coisa de mídia social, de comparação, de indústria do consumo. Ele não vai mudar, tá? Ele pode até ser que mude gradualmente, lentamente, mas não é algo, pelo menos, a curto prazo, tá? E eu acredito que tende a dar uma pioradinha antes de melhorar. Então, você precisa criar para si mesmo algum tipo de blindagem de tudo isso, tá? E isso é uma coisa que só você pode fazer por você mesmo, que é você começar a selecionar que tipo de informação que você está consumindo. Não deixe chegar qualquer coisa em você, não. Cria barreiras, né? Como eu disse, a sociedade, a indústria do consumo quer o seu tempo, quer o seu dinheiro, mas quer o seu tempo, quer que você... E em épocas de rede social, onde a gente, né, a frase tempo é dinheiro, o que os Facebooks, Instagrams e tudo mais da vida mais querem é o seu tempo. É o seu tempo consumindo o que a rede social, porque enquanto você estiver lá dentro consumindo, você também está sendo exposto aos anúncios e tudo o resto. Então, filtre o que chega até você, né? Não deixa chegar qualquer coisa, porque as redes, as mídias sociais, os algoritmos que estão cada vez mais sofisticados, eles vão brigar com facas e dentes pela sua atenção. E você tem que dar o basta, você tem que dar os limites do que chega até você, porque senão vai minando a sua autoestima, né, também, vai te consumindo, ele vai virando o seu senhor, né?
A Gabriele perguntou se esse equilíbrio, eu não sei se é o equilíbrio ou a questão do alinhamento, né, do discurso prático tem a ver com o tal. Não diretamente, mas tem, né? O tal fala do caminho, né? Caminho do meio. Depois eu posso até dar eu quero compartilhar uma experiência com vocês, mas eu já falo depois, que é um pouco do tal. Então, assim, isso é um ponto importantíssimo, gente, importantíssimo, assim. Observe-se como vocês estão se relacionando com as mídias. O que vocês estão deixando chegar até vocês? O que vocês podem tirar? O que às vezes no dia gerou um sentimento de comparação, né, com algo... E não é, às vezes, Instagram, é a vida do outro, né? Os Facebooks, todo mundo posta as coisas maravilhosas, feliz, viajando. A gente vai botar uns vídeos aqui legais para vocês verem, vocês vão curtir. Eu tenho vários vídeos que eu selecionei para colocar aqui na comunidade do Mentoria, que são bem legais. Faz um teste. Fica uma semana sem rede social. Uma semana sem rede social, ninguém morre. E faz um diário emocional. O que você está sentindo? E depois, quando você voltar para a rede social, continua esse diário, né, com esse olhar, para criar essa percepção. O que está chegando em mim, como está batendo? Né? O que está gerando em mim em termos emocionais? Quais são as minhas reações? Quais são os meus pensamentos? Né? É legal fazer esse experimento de contraste. Fica uma semana sem, fora, né? E aí depois você volta e começa a perceber como aquilo está batendo. Porque como é aquela coisa, como a gente está... fala assim, né? Você colocar um sapo na água fria e for esquentando aos poucos, ele vai morrer e ele não vai perceber, porque a água vai esquentando aos poucos, ele vai se acostumando até uma hora que ele morre com a água fervendo. A gente na rede social também é assim, então a gente precisa sair um pouco, criar o contraste, que é o sapo, quando você joga ele na água fervendo, fervente, ele pula na hora. E observem também o nível de ansiedade de vocês reduzindo, tá? Também façam uma escala, podem fazer uma escala de 0 a 10, qual é o meu nível de ansiedade hoje? Marca de manhã, de tarde, de noite. E aí você faz essa comparação da semana que você está sem rede social e da semana que você está com rede social. Isso é uma prática bem legal que você falou. E a Luciana perguntou assim, voltando ao tema da integridade, né? Se nesse sentido da integridade vale forçar o pensamento. Tipo, me obrigar a melhorar o que eu penso de mim para ser coerente com o que eu digo que eu faço. Na verdade, é o oposto, né? É o que você pensa tem que estar coerente com o que você faz, não o que você faz coerente com o que você pensa. A não ser que você queira, assim, algo que você está pensando sobre si mesma, você quer evoluir aquele algo, você sente que você precisa melhorar, e aí sim, aí você... É um pouco de austeridade, às vezes, né? Às vezes a gente percebe essa dificuldade mesmo entre discurso e prática, né? O que eu penso é muito desalinhado com o que eu faço. Mas o que é melhor para você? Acho que essa é a pergunta. O que é melhor para você? E para as pessoas que estão com você, ao seu redor, que fazem parte do seu círculo? Aquele comportamento que você faz, ele é melhor do que o que você pensa? Ou o comportamento que você pensa é melhor do que você faz para si mesmo e para as pessoas que estão em volta? Esse discurso, essa austeridade para você conseguir atingir esse alinhamento de valores, ele é super importante. Tá? Até que uma hora você consiga, de fato, ter uma fluidez para fazer isso, né? Tá alinhado tudo. Agora, rapidinho, outras técnicas que vocês podem, outras ferramentas para trabalhar a autoestima. A gente não vai explicar aqui, porque não tem o tempo, mas na internet, eu não sei se a gente já explicou várias vezes, mas vocês acham? O Ho'oponopono, né? O Ho'oponopono, ele é uma técnica aqui, havaiana para você trabalhar, e você faz o Ho'oponopono com você mesmo. Para trabalhar esse auto-amor, essa auto-apreciação. É muito fácil de achar na internet. É muito fácil, viu, a técnica é muito simples. A gente não vai ter tempo aqui de explicar, mas é uma técnica muito simples. Ho'oponopono, nome estranho pra caramba, mas funciona, é uma técnica muito boa. Faça com você mesmo, todo dia antes de dormir, para você ir aumentando essa auto-amor, essa autocompaixão, né? Não se cobrar tanto e se nutrindo. Tá? O outro... Crenças. Trabalho de crenças, né? Gente, base de tudo, né? Crenças, e assim, isso a gente falou coisas que vocês podem fazer mais rapidamente, né? Então, diário de conquistas, a questão de você se filtrar, mas existe um trabalho lá atrás, na nossa infância, né? Com nossos pais, com nossos padrões, com nossa criança interior, que ele é muito importante para a gente entender quais são as crenças relacionadas à não suficiência que a gente tem, e poder começar a ressignificar isso. Então, não tem jeito, é olhar para o que já aconteceu, é para olhar
o que aconteceu e como aquilo cristalizou em você determinados comportamentos e pensamentos. Para que você possa começar a mudar a dinâmica desses pensamentos. Então, não tem jeito. Tem que fazer o trabalho interno de olhar para a cura da relação com o pai, da relação com a mãe, da relação com a sua própria criança interior. E isso está muito ligado ao trabalho de crenças. Então, às vezes, trabalho de terapia individual ajuda muito nesse sentido. Então, assim, o que você ouvia quando você era criança em relação à sua autoestima, né? Que podem ter mexido com a sua autoestima. Coisas positivas, coisas negativas, enfim. Quais são essas experiências suas infantis, a sua formação, que você ouvia em casa, as crenças dos seus pais, das suas mães, que foram passadas para vocês, né? É natural. Então, identificar essas crenças é importante para que você possa ter a possibilidade, se você quiser, de transcendê-las, né? Sem conhecimento não há como transcender. Então tem que fazer esse trabalho de resgatar o passado. E eu tenho uma dica para vocês, tá? Esse livrito aqui, ó. Tá ao contrário? Não, para as pessoas eles vão ver certo. Caderno de exercícios para aumentar a autoestima. Parece uma coisa meio bobinha, infantil, mas não é. É um livrinho muito legal da coleção de livros de exercícios voltados para autoconhecimento. Custa R$10, Custa R$10, vocês encontram em qualquer site aí de livro, Saraiva e tal. E ele é curtinho, mas ele tem exercícios muito poderosos. Muito, 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 muito legais. Se você se dedicar a fazer, pelo menos um exercício desse aqui a cada 3 dias, porque são exercícios que estimulam a reflexão justamente dessa questão das crenças, são exercícios que estimulam a mudança de comportamento e mindset a respeito. Depois a gente põe lá na comunidade. Caderno de exercícios para aumentar a autoestima. É muito tranquilo, assim, acha em qualquer lugar. Então é uma dica bem legalzinha para colocar para vocês. É bem legal mesmo, tá? E tem outros livrinhos dessa coleção aqui que são bem legais. Baratinho, um pão de queijo, um cafezinho, você paga o livro. São uma coleção de livros feitos por psicólogos e tal, e é muito bacana, é muito legal mesmo. Bom, então a gente deu algumas dicas, algumas sugestões para ajudar vocês nesse processo. E vamos falar um pouquinho das armadilhas, rapidinho? As armadilhas da autoestima? Tem uma armadilha da autoestima que está muito ligado a esse ambiente competitivo que a gente falou, né? Esse ambiente de alguém tem que vencer, alguém tem que ser vencido, alguém tem que, né, o opressor, oprimido, essa dinâmica da competitividade que a gente vive no nosso século aí, dos últimos 200, 300 anos, sei lá. Que é o seguinte... a gente começa a achar que a autoestima é quando a gente se sente melhor que os outros. Que foi o que a gente falou lá atrás. Foi o que a gente falou no começo. Que é a autoestima não real. Que é a autoestima não real, mas é muito comum. Quando as pessoas estão com autoestima alta, normalmente as pessoas falam assim, é porque ela está se sentindo o pica das galáxias, não é? O bambambam, o melhor o dono do mundo, o rei do camarote, quantos termos a gente pode usar? Isso não é autoestima, essa é a autoestima falsa. Mas esse é o caminho que nós somos levados a entender o que é autoestima, né? Eu sou a capa de revista, então eu tenho uma autoestima alta, né? Eu estou me sentindo poderoso. Essa sensação de poder a partir do referencial externo, porque você está se sentindo superior a alguém, essa é a armadilha da autoestima. E essa armadilha da autoestima fez com que uma pesquisadora que chama Kristin Neff desenvolvesse um trabalho focado em um outro tema, porque ela fala que a autoestima ela pode ser perigosa nesse sentido. Quando a gente cria um ambiente que estimula o desenvolvimento da autoestima a partir da comparação e da opressão ou da desvalorização do outro, a gente cria um ambiente muito tóxico, muito venenoso, né? Muito difícil da gente poder se relacionar com as pessoas. Então, existe um último fator que complementa toda essa questão da autoestima, que é a autocompaixão. A autocompaixão é o que vem para fechar com chave de ouro esse tema, porque muitas vezes nós vamos falhar. Muitas vezes nossa autoestima vai cair. Faz parte. Muitas vezes a gente não vai se sentir bem conosco, a gente não vai conseguir se valorizar, a gente não vai conseguir se apreciar. Bem-vindo à experiência humana. É quando a autocompaixão entra em cena. Tá? E a autocompaixão
É o alto amor. É o alto amor. É você tratar a si mesmo com amor como você trataria outras pessoas. Né? Quantas vezes você já, por exemplo, se pegou consolando uma amiga ou alguém importante da sua vida, dizendo para essa pessoa, cara, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Não tem, errar é humano. Né, de encorajamento, né? Encorajar aquela pessoa a continuar, dar o carinho e amor e o carinho, acho que é a gentileza que você precisa, que o outro está precisando. E quantas vezes você falou isso para si mesmo? Né? A gente fala para os outros. A gente é muito duro com nós mesmos. A gente fala para os outros. Palavras muito duras. Não fica assim, acontece, faz parte da vida, a gente tem seus tomos, você continua sendo uma pessoa incrível, você tem uma história, você tem... Cara, continua te amando. E a gente não fala isso pra gente mesmo, né? E o trabalho de autocompaixão é justamente estabelecer esses diálogos consigo mesmo. E pode ser que pareça uma coisa meio doida, meio esquisita, meio, não vou fazer isso. Mas se dê esse carinho, converse com você mesmo, fala, querida, tá tudo bem, você é humana, você pode errar, eu tô aqui com você, né? Estamos juntos e você vai superar isso. A autocompaixão tem a ver com você dar esse carinho para si mesmo, né? Porque é esse carinho que esse acalento que te ajuda no processo de encorajamento quando a autoestima ela cai, e ela vai cair, tá, gente? Não é um processo, a gente tá sempre em altos e baixos, não é uma coisa linear, né? A gente tem dias piores, tem dias melhores. Eu vou colocar para vocês na comunidade um TED da Kristin Neff, que é muito legal. Embora eu tenha uma opinião a respeito, né? Ela fala um pouco que a autoestima é melhor, que a autocompaixão é melhor do que a autoestima. Eu acho que a cultura dos Estados Unidos é um pouco diferente da nossa. Então, a autoestima acaba sendo essa falsa autoestima. Ela trouxe para esse contexto americano de narcisismo, arrogância, prepotência, né? Que eu acho que não, eu acho que a autoestima e a autocompaixão são os dois ingredientes que juntos ajudam a gente nesse processo de resgate, de individuação, né? Perguntar de individuação, quando você tem essa capacidade de se dar esse amor e se sentir suficiente, pleno, você passa pelo processo de individuação. O processo de individuação requer o sentimento de suficiência, de plenitude, de completude nas suas próprias emoções, na sua própria capacidade. É isso que faz o indivíduo sair da infância e ir para a vida adulta. Onde você ativa a sua coragem, onde, como eu disse, você ativa a sua capacidade de empreender, de criar, né? De manipular a sua realidade a partir do seu referencial interno. E a Kristin Neff também tem um site, só que infelizmente é tudo em inglês, ela tem vários áudios guiados muito gostosos, muito legais de autocompaixão, que é para você fazer as meditações que a gente sempre faz nos cursos, é tipo uma meditação guiada para te ajudar nesse processo, é muito legal. Mas o melhor jeito de você entender autocompaixão é dizer assim, o que eu falaria para um amigo, para um companheiro, para um filho, uma filha, e aí você pensa, o que eu falaria? Aí você fala para você mesmo, né? Porque a gente sabe muito, a gente facilmente fala para os outros, mas a gente tem a dificuldade de falar para a gente mesmo, né? Essa autocobrança. Então, esse é um jeito muito fácil de você praticar autocompaixão, é fazer esse exercício. Nossa, estou me sentindo muito mal, muito para baixo, as coisas deram tudo errado. Se fosse o fulaninho, o que eu falaria para ele? E aí você fala para você mesmo, né? Às vezes a gente precisa, às vezes não, a gente precisa 100% do tempo ativar o nosso olhar de observador externo, assim, a gente olhar para nós, para o nosso comportamento, para os nossos pensamentos, como se a gente estivesse realmente olhando, observando aquilo com mais neutralidade possível, porque aí a gente consegue ter discernimento do que a gente precisa fazer para nós mesmos. E antes de finalizar, eu vi uma troca aqui do chat, o pessoal falando do CSC, o que é CSC, CSC para cá, CSC para lá, que turma. Então, vou deixar um recado. Para quem não conhece CSC, que está vindo da turma do Sou Mulher, na segunda-feira, dia 31, agora de julho, nós vamos começar a última turma do Crie Seu Caminho, do programa Crie Seu Caminho do ano de 2017. Tá? A gente começa com o curso introdutório gratuito, onde a gente vai trazer uma série de conceitos que, por si só, já são extremamente profundos e transformadores. E aí depois, quem quiser se aprofundar e continuar a jornada, a gente segue para o programa de 3 meses, onde a gente vai fazer o trabalho da jornada completa. Eu não vou estragar aqui, a gente tem muita coisa para contar nas aulas gratuitas. Então fica o convite, tá? Você que sou mulher, ficou curiosa para saber o que é o Crie Seu Caminho, o programa Crie Seu Caminho. Então é uma oportunidade agora, segunda-feira,
começa a última turma desse ano. O site é crieseucaminho.com, ou se você entrar também no nosso site ou no Facebook, você vai achar algum caminho que leva para lá. Vai encontrar. Mas é crieseucaminho.com, super fácil. Cadastra e você vai receber no seu e-mail os links das aulas, igual sua mulher, né? Recebe os links das aulas, aula 1, 2, 3, exercícios, meditação guiada. E aí, se você gostar, segue em frente com a gente. Então, gente, é isso, né? Assim, é um trabalho que requer dedicação, né? Alto amor, autocuidado. E paciência. Paciência, porque né? são passinhos de bebê, né? São passinhos de bebê. Ninguém constrói um castelo do dia para a noite. Tem que botar pedrinha em cima de pedrinha. E a autocompaixão vai ajudando no fortalecimento da autoestima. Por isso que esses dois são companheiros de mão dada, né? Porque a gente vai fazendo assim. É sempre uma senoide, né? Altos e baixos. Mas ela pode ser uma senoide crescente. Então a gente tem altos e baixos, mas a gente está indo em direção a uma evolução. Mas os baixos sempre existem, são normais, faz parte da humanidade, faz parte da experiência humana, não tem calor sem frio, então a gente tem que viver de tudo. Eu colocarei todas as nossas sugestões, né, o nome do livrinho, os vídeos que eu comentei, o site da PCNF, depois a gente compartilha com vocês tudo lá na comunidade, para ajudar o Ponopono, posso colocar também lá um site, para que vocês possam começar então a trabalhar nesse processo de resgate da autoestima. E aí, deste processo de resgate, isso vai desenrolar para muitas outras esferas da vida de vocês. É isso aí. Muito obrigada pela noite, queridos. Até o próximo estar com vocês. mês. Beijo, Beijos. até o próximo mês. Até mais. Até mais. Tchau.